Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui, né? Por mais que a gente não teve um bom sono, um bom descanso, né? Como eu, tá? Não tive um bom descanso essa noite, tá, pessoal? Mas isso faz parte, tá? Daqui do nosso processo, tá? Como é que se diz? A insônia, a situação acontece com a gente também, tá, pessoal? Mas estamos aqui, tá? Com a ajuda de Deus, da espiritualidade, para a gente continuar. E a gente tem que estar nessa realidade, né? Consciente aqui, tá, pessoal? Do que a gente tá fazendo. Isso que é importante, tá? Se você não tem uma noite boa de sono, você tá tudo certo, tá? Mas é importante que quando você tá aqui no corpo, você esteja consciente, tá, pessoal? Tomar um chá aqui para o soluço não começar, tá, pessoal? Então, graças a Deus por tudo isso, tá, pessoal? E como é que se diz? A gente tem que estar com clareza, consciente do que estamos fazendo, tá? Eu falo sempre isso aqui, tá, pessoal? Da consciência, o que é uma consciência que está desperta, né? Sempre eu venho falando aqui nos meus vídeos, tá? Mas eu sei, tá, pessoal? Porque no meu canal tem algumas pessoas ainda novas, né, pessoal? Com nível de consciência ainda não entendendo as coisas que eu tô falando aqui, tá? É normal, tá, pessoal? É isso. Às vezes a gente, eu não entendia também muitas coisas, tá? Espirituais, eu não entendia. Até eu ter experiências espirituais, tá? E começar a despertar minha consciência para essas coisas, tá? Então, pessoal, é normal, tá? Se você não tem agora, você pode ter, tá, pessoal? Sem problema. E quando você desperta a consciência e você começa a buscar isso com, né, frequência, tá? Trabalhar as frequências, tanto mentais, emocionais, tá? Então a gente vai melhorando a nossa lucidez espiritual, tá, pessoal? Da nosso espírito, da nossa consciência. Meus vídeos sempre venho falando isso aqui, tá, pessoal? Mas eu sei, tá, que existe pessoas aqui no meu canal agora que cresceu um pouquinho, tá, pessoal? Deu uma crescidinha aí, tá? A espiritualidade aí começou a tocar em vocês aí, falar com vocês aí, né? Através dos meus vídeos. Então deu uma crescidinha aí, tá? Eu tava até olhando o YouTube, parabéns pelas várias curtidas, o seu vídeo é o mais compartilhado, né? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? Porque o YouTube me mandou uma mensagem aqui dizendo que o meu vídeo é um dos mais compartilhados. Vocês estão compartilhando. Isso significa o quê? Que vocês estão compartilhando com alguém que você conhece, né? Você não está compartilhando assim aleatoriamente. Então você está assistindo meu vídeo, viu que o vídeo tem um ensinamento importante, né? Para nossa consciência. Então você estão compartilhando, tá, pessoal? É vocês aí que estão trabalhando, tá? Porque eu não tenho dinheiro, pessoal, não tenho como divulgar as coisas, tá? Mas é isso, a espiritualidade vai começar a usar pessoas, tá, pessoal? Tanto para me apoiar aqui, ajudar, como vocês aí tá fazendo, tá?
E eu nem estou incentivando a você, eu nem falo isso aqui no meu vídeo, né? Nem falo com vocês. Eu te mandei a rica, mas esse Não falo com vocês assim, ô irmão, compartilha aí, dê like. Eu vejo muito até YouTube, né? Eu vejo muito YouTube quando eu assisto. Eles cobram isso, tá? Eles cobram isso de você. Mas aqui eu não cobro isso de vocês aqui, tá? Mas vocês já estão fazendo isso, tá? Então, obrigado aí, tá, pessoal? Eu sei que a espiritualidade tocando no seu ser, no seu coração, tá? Espero que o vídeo que você compartilhou, meu vídeo com a pessoa que você conhece, espero que ela também seja abençoada, seja tocada no coração dela, tá? Tá bom, pessoal? Por que eu tô dando essa introdução assim longa, né? Agradecendo a vocês, tá, pessoal? Porque meu tema hoje, pessoal, é... Cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver minha pesca aqui, né? Então, meu tema de hoje é o que é o nível de consciência espiritual. O que é isso, pessoal? Nível não é nível como é que os como é que os pedreiros, né? Na hora que tava fazendo aqui a casa, o pedreiro aí segura aqui essa mangueira aqui que eu vou bater o nível aqui da casa. Então, o que é o nível de consciência espiritual? Então, porque aqui nessa realidade de energia, tá, pessoal? Existe vários níveis de consciência e existe várias consciências que estão emitindo algum tipo de energia para o ambiente ou para outra pessoa. Através do nível de consciência dela, ela está fazendo isso. Então, existe o nível inconsciente, né? O nível intermediário e o nível consciente, tá? Divide nessas três partes, mas existe cada função aí de cada consciência, tá, pessoal? Então, pessoal, aí eu coloquei uma pergunta, né? Cadê? E qual o grau de percepção está a nossa consciência? Então, você já avaliou, pessoal, em qual grau de consciência você está? Eu sei que as pessoas aqui do meu canal, ela percebe que ela não é mais o mesmo antes de conhecer o meu canal. Eu já fiz esse teste aqui, as pessoas perceberam que existiu um salto quântico aí, né? Uma melhora tanto espiritual, física, mental, emocional, né? Elas perceberam isso, tá, pessoas? Pessoal do meu canal. Então, por quê? Porque você foi expandindo a consciência. Quando você está aqui assiduamente, está meditando, orando, está estudando aqui comigo, você é uma pessoa que está trabalhando no seu dia a dia a sua frequência, né? Você está desperto, observando as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, essas pessoas estão crescendo, tá, pessoal? Então, por quê? O nível de consciência é um grau de percepção. É um grau que a sua consciência está, onde você está percebendo quem é você, o que é que você está fazendo aqui, aonde você está inserido, o que é esse mundo, o que é que eu vim fazer aqui. Então você tem esse grau de percepção. Quando uma pessoa não tem esse grau de percepção, ela está inconsciente, tá, pessoal? O psicólogo ele pode perceber isso, tá? Vocês é meu amigo aí, psicólogo, tá? Terapeuta. A primeira pergunta que você faz para a pessoa diz quem é você, né? A pessoa vai contar o quê? Uma parte
do que é ela, a parte do ego. Ah, eu sou não sei quem, eu moro aonde, minha profissão, eu trabalho com isso, tá? Ela está se identificando com o ego, então é uma parte dela, não é o eu verdadeiro dela. Então você percebe que essa pessoa ainda está consciente, está inconsciente, tá? Mas está tudo certo, tá? Como é que se diz? E aí precisa iniciar um trabalho do despertar espiritual, tá, pessoal? Nessa pessoa. E é aqui que eu inicio o trabalho aqui, né? Sempre aqui fazendo aqui o trabalho para que vocês despertem a consciência. Esse trabalho aqui, tá? Mas vamos lá para o nosso estudo, né, pessoal? Vamos nessa que o resto não tem pressa. Vamos para frente. Tá certo, pessoal? Então, ele fala o que é o nível de consciência espiritual. Então, né? O que é esse nível aí? Então, ele fala o nível de consciência espiritual refere-se a um grau de percepção. Então, o nível de consciência é um grau de percepção e compreensão que o indivíduo tem sobre sua própria essência espiritual, sua conexão com o divino e o universo. Então, é uma pessoa que tem consciência, tem uma percepção e compreensão sobre que ela ela é uma essência espiritual. Então, ela tem que ter, se ela não tem consciência disso que ela é uma essência, ela é um espírito, ela ainda está dormindo aqui, tá? Precisa despertar isso, tá? E se ela também não perceber que ela está conectada com o divino, com o universo, né? Não está percebendo as coisas que ao redor dela, ela está inconsciente. Então, o nível de consciência vai variar aí, tá, pessoal? Cada aqui nessa realidade tem todo tipo aqui de consciência aqui, tá? Uns evoluído, um médio, um mais ou menos, outros não evoluído ainda consciencialmente, tá? Mas estamos aí, tá, pessoal? Todo tipo de nível de consciência está por aqui. Aí ele fala, é um estado de consciência. Então, é o estado que você está vibrando, né? Quando fala estado, não é o estado da Bahia, não, tá, pessoal? Não é o estado de São Paulo. Quando ele está falando estado, é porque ele está falando da frequência que a sua consciência está. Então, qual é a vibração, a energia que você está lançando no ambiente? Então, de acordo com o que você está lançando, se comportando, a gente, né, quem é terapeuta energético, então espiritual, ele percebe qual o seu nível de consciência que você está. Pela conversa, pela maneira como você se, se relaciona aqui com essa realidade. Então, dá para perceber qual nível a pessoa está, tá? Eu já percebo isso, tá, pessoal? Espero que eu estou ensinando isso aqui a você para vocês perceber o nível de consciência, para você saber lidar com todo tipo de nível de consciência aqui. Porque tem coisas aqui profundas que eu não falo com a pessoa que está no nível de consciência muito baixa, pessoal. Ela não vai entender, ela não ouve, ela nem vai ouvir você. Talvez ela até se torne um inimigo seu, tá? Então, tem que perceber isso, tá, pessoal? Esse estado de consciência que transcende a realidade física e material. Então, quando você está num estado de consciência elevada, tá, pessoal? Você transcende a realidade física. A gente até falou ontem sobre isso, né? E porque temos que transcender
a materialidade, né? A gente falou isso sobre o vídeo de ontem, não foi, pessoal? Então, você transcende a realidade física e material, permitindo uma conexão mais profunda consigo mesma e com algo maior. Então, com Deus, tá? Quando você está trabalhando, está tendo atitudes espirituais, né? Que foi o vídeo de ontem, né? E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Vocês gostaram, que eu vi vocês compartilhando aí, tá? Então, quando a gente começa a ter atitudes espirituais elevadas, a gente permite que a gente se conecte com consigo mesmo, né? Que é com a nossa essência espiritual, que é a gente vai ter a conexão com Deus aí, tá, pessoal? Quando a gente se conecta à nossa essência espiritual que está em nós, a gente se conecta a Deus. Eu venho falando isso aqui em vários vídeos, tá, pessoal? Mas é bom para repetir, para a gente gravar, tá? Na consciência, não sair disso da nossa consciência, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, assim a espiritualidade e as crenças espirituais oferece caminhos para o desenvolvimento da consciência espiritual. Então, a gente trabalhar a espiritualidade, a nossa crenças espirituais, né? Começar as práticas espirituais, né? Vai oferecer um caminho para o desenvolvimento da nossa consciência espiritual. Então, o caminho, a jornada espiritual é o caminho da consciência, pessoal. Tá? Quando você desperta o caminho, é um caminho de desenvolvimento. Então, você vai ter que crescer. Por isso que grupo religioso estão permitindo que as pessoas fiquem com a síndrome de Peter Pan, né, pessoal? Como criança. Isso não é o trabalho da espiritualidade. O trabalho da espiritualidade é fazer com que sua consciência se desenvolva, cresça. Você tem que crescer, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Cadê, pessoal? Ele fala, através de prática como oração, meditação e leitura das escrituras. Então, como que a gente pode desenvolver essa consciência espiritual? Através das práticas, oração, né? Meditação, né? A gente se dedicar a fazer o bem, essa frequência boa, tá? Leitura das escrituras, então estudar as escrituras como um todo. Isso vai ajudando a gente, tá? Aí ele fala, a filosofia explora a natureza da consciência. Então, filosofia, tá, pessoal? É tudo aquilo que a gente está colocando na nossa consciência, trazendo aquilo como... aqui eu estou usando a filosofia, todo mundo usa filosofia, tá, pessoal? Porque a consciência, ela é maleável, pessoal. Você pode estar pensando uma coisa em uma frequência, quando você muda a consciência, então você muda também a vibração. E a filosofia é muito importante para isso, tá? Então, ele explora a natureza da consciência, né? A filosofia, da existência e do significado da vida. Então, explora isso aí, tá? Filosofia. Oferecendo ferramenta para reflexão sobre a espiritualidade. Então, oferece ferramenta para que você pense, tenha reflexão do trabalho da sua espiritualidade. A filosofia, por isso que tem um papel importante também, tá? Todo mundo usa aí a filosofia, tá? Para chegar à consciência, né? Começar a se equilibrar. E a gente tem que colocar a crença na verdade, tá, pessoal? Aí ele fala também, a psicologia aborda a consciência espiritual como uma parte do desenvolvimento humano, relacionado
com a saúde mental e emocional. Então, a psicologia, tá, pessoal, ficou com a parte da alma, tá? Que é a mente e as emoções. Não é isso que você faz terapia, pessoal? Não é isso que o psicólogo lá vai cuidar da sua mente e das suas emoções? Não é isso que... Então, a psicologia aborda a consciência espiritual, né? Trabalha com as pessoas nos consultórios psicológicos aí, a parte do desenvolvimento humano, então, que está relacionada ao que? A saúde mental, então, a mente e a emoção, então, o emocional da pessoa. Está trabalhando a alma. Essa é a parte da alma, tá? E o corpo físico ficou com a medicina, a psicologia com a mente e as emoções, que é a alma, e o espírito, a consciência, ficou com a religião. Mas eu trabalho todo esse lado aqui, tá, pessoal? Meu vídeo é um trabalho aqui geral. Por quê? Se eu me considero um espiritual, espiritualista, um terapeuta holístico, então eu tenho que ter uma abrangência de todas essas áreas. Então, a minha visão de ser humano é olhando todas essas áreas. Mas o principal, olhando a sua consciência, vendo você como uma consciência. Eu sei, tá, pessoal, que a gente é apegado ao ego aqui, a gente olha, como é que se diz? A imagem aqui que a pessoa está passando, que é essa desse físico aqui, desse ego, tá? A sociedade está assim, repara se você é branco dos olhos azuis, repara se você é isso, tá? A humanidade ainda não está vendo as pessoas como consciência, tá? Esse é um fato. A sociedade, ela olha para o que você tem, para se você é bonito, é de olhos azuis, é de pele branca, né? Por isso que está aí as diferenças sociais, né? Racismo, todas essas concepções aqui nessa realidade. Está aqui, porque ainda a humanidade está olhando ainda para essa capa do homem, não olhando a consciência do homem, tá? Mas é isso, é o nível que as pessoas estão. A gente não tá falando nível de consciência, é o nível que cada consciência, tá? Aí ele fala, né? Em resumo, a consciência espiritual, né? O nível, né? É um processo contínuo de expansão da percepção e compreensão de si mesmo e do mundo ao redor. Então, pessoal, se você está no processo, se despertou, né? Você entra no processo de expansão, sua consciência começa a ter percepção, compreensão sobre si, quem é você, tá? Você é uma consciência, quando você tem, eu sou uma consciência, sou um espírito que estou aqui usando o corpo físico. Então, quando você tem consciência disso, você já deu um passo na sua expansão. E aí você também compreensão sobre si e do mundo ao redor. Então você compreende o que é que você está aqui no mundo, compreendendo como é que está sendo jogado aqui o jogo no mundo. Então você vai saber lidar. Eu vou colocar frequências positivas aqui nessa realidade. Porque a maioria das pessoas, pessoal, estão tudo dormindo, estão colocando energia negativa. É um fato, tá? Eu não estou falando aqui que é um fato que as pessoas estão vibrando, tá? Mas é isso. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Até a pessoa acordar, né? Aí ele fala, compreensão do mundo ao redor, buscando a conexão profunda com o divino. Então, essa pessoa começa a buscar essa profundidade, intimidade, né?
e o propósito maior na vida dela. Então ela busca o que é que ela veio fazer aqui. Esse é importante. O que é que minha consciência, eu estou usando esse corpo, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, vou buscar isso aqui. Entende, pessoal? É isso. Tá? Ainda não tem muitas pessoas que estão pensando nisso, tá, pessoal? Porque ainda estão aí dormindo, estão sendo iludidas por muitas coisas aqui da Matrix, tá? Tem muitas pessoas assim, tá? E a gente tem que respeitar, tá, pessoal? É o nível dela que ela tá, é o momento dela que ela tá ainda dormindo, tá? E eu tô aqui, através do meu vídeo, tentando despertar essa consciência, tá? Para que entre na jornada dela e ela vá crescendo espiritualmente, tá, pessoal? Faz parte. Às vezes, muitos níveis de consciência é aquele que só pensa que ele vai estar servindo a Deus e estar em um templo desse que foi colocado nele. Então, você tem que deixar, pessoal, a pessoa experimentar isso, tá? Eu experimentei até eu acordar. A gente não pode forçar o despertar, ele é espontâneo que vem da espiritualidade. É um trabalho da espiritualidade na consciência da pessoa. Agora a gente traz o entendimento quando a pessoa deseja, ela começa a perceber, nossa, como é isso, como é isso. Então, a gente aí orienta para o caminho do despertar dela, tá? Mas a decisão é sempre dela, tá, pessoal? A gente não pode se envolver na decisão da pessoa, tá? Porque a gente vai estar entrando no livre-arbítrio, tá? E você vê a religião tá entrando aí sempre no livre-arbítrio das pessoas, porque querem controlar a pessoa, querem manipular a pessoa. Então, e tem pessoas que querem se colocar nesse nível de consciência, né? De ser manipulado, de ser levado, né? O meu líder, o meu pastor. Então, é o momento dela também, tá? Até ela acordar, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Ele fala, cadê? Ele fala, assim, níveis de consciência são diferentes de estágio de funcionamento da percepção que determina como a pessoa interpreta a realidade. Então, como é que você está percebendo essa realidade? Reage às experiências e organiza a sua energia. Então, a sua consciência vai estar em um estágio de funcionamento que a sua consciência vai ter essa percepção. Como é que você está interpretando essa? Como você está reagindo às experiências, né? E como é que você está se organizando a sua energia, se equilibrando aqui. Então, isso vai demonstrar qual é o seu nível. Tá? É importante saber isso. Por isso que eu coloquei. E qual o grau de percepção para você perceber aonde você está. Depois que você perceber, você tem que aí. Nossa, eu tô assim, irmão Samuel. Preciso aí melhorar. Então, vamos trabalhar a espiritualidade, tá? Sem nenhum viés religioso, tá? É o que a gente está fazendo aqui, sem nenhum viés, sem nenhuma pressão. É sempre você tomando a decisão da sua consciência, né? Porque sempre é para você melhorar, tá, pessoal? Aí ele fala, cada nível representa uma estrutura interna que define o grau de lucidez com que se percebe a si mesmo, o outro e o contexto. Então, cada nível, tá? Representa a estrutura que ele está vibrando, a consciência dele. Vai definir o grau, né, de lucidez, se você está... Lucidez é se você está tendo conhecimento, entendendo como é, o que é que você está fazendo no jogo aqui, quem é você. Então, você está com essa lucidez sobre si mesmo,
sobre os outros e sobre o contexto que você está. Se uma pessoa não tem lucidez disso, pessoal, ela está dormindo. É o sono aí que induziram você a Matrix, tá? E o inimigo tá aí sempre colocando frequência baixa para manter você aí nesse nível aí de consciência, nessa frequência aí, tá? Ele quer manter você. Não quer que você expanda a consciência. Para você ficar preso. Igual a marionete, ele usando você. Aí ele fala, a consciência não é algo fixo. Ela se movimenta entre níveis, conforme desidentifica de padrões mentais, né? Emocionais e vibracionais. Então, ele fala que a consciência, ela está em movimento, pessoal, ela é movimento. Ela se movimenta entre os níveis. Vai depender do seu padrão mental, emocional e vibracional. Você entende agora porque com a gente está trabalhando a nossa mente emocional, vibracional, a gente está trabalhando a nossa alma, pessoal. Vai depender desse daí, tá? Vai mostrar qual o nível que você está. Depender desse lado, desses padrões. Então, porque tem a maioria coloca um padrão aí de mentalmente, emocionalmente, então ela fica vibrando ali, tá? E é o nível de consciência. Tem pessoas que estão vibrando aí que ela nem percebe porque ela está inconsciente, tá? Ela não percebe esse jogo aqui de energia, tá, pessoal? Aí ele fala, esses níveis não são escala hierárquica rígida. Então, não é rígida. Você pode mudar sempre porque está maleável. A consciência está maleável. Então, quando você vai expandindo, você vai mudando tanto mentalmente como emocionalmente e vibracionalmente. Então, sua alma vai brilhando, vai se tornando alma de luz, pessoal. Ele fala mais estado de percepção, destino como característica própria. Então, a consciência é isso. De depender do estado de consciência que você está, você vai melhorando mentalmente, emocionalmente e vibracionalmente, tá, pessoal? É o que aconteceu aqui, ó. As pessoas que estão no meu canal, elas estavam tudo aí, pessoal. A mente perturbada, emocionalmente, tá? Tava tudo. Chegou aqui e começou a se equilibrar. Eu trazendo esses conhecimentos de energia, de espiritualidade, de expansão. Então, as pessoas que se dedicaram, ficaram no meu canal, elas são outra, pessoal. Pode perguntar aí, qualquer um aí, pessoal. Tá? Espero que mais pessoas também, né? Aquelas que não se manifestaram, que eu não sei, né? Mas a espiritualidade sabe. Aí ele fala, identificar o nível de consciência que se exige, que se está, exige uma observação direta da qualidade interna no momento presente. Então, para você identificar, você vai ter que, como é que se diz? Observar direta da qualidade interna. Então, você vai observar a sua qualidade interna, que é o quê? É a mente, as emoções, então vai observar a alma, a sua vibração, tá? Por isso que tem agora os terapeutas que ele mede, tá? A frequência vibracional da pessoa. E para saber e qual vibração a pessoa está, né? Então, eles têm aí os terapeutas energéticos, né? Que é chamado os reikianos, radiestesistas, tá? Eles fazem esses trabalhos aí, tá, pessoal? Que ajuda a pessoa a identificar onde ela é, no momento presente, em qual grau de vibração a consciência dela tá.
tá? Mas às vezes através do comportamento também a pessoa pode ver, né? O terapeuta através do comportamento, das atitudes da pessoa, né? Dá para perceber em qual grau, nível de consciência a pessoa está, tá? Aí ele fala, essa identificação não depende de análise teórica nem de meditação profunda. Então, não depende disso. É você ter uma percepção, pode ser na percepção, ou então, como o radiestesista faz. Ele começa a medir a energia e perceber ali a frequência que você está, tá? Ele fala, ela pode ser feita com base em 3 indicadores principais. O conteúdo dominante da mente, então, qual é o conteúdo que domina a sua mente? Então, o conteúdo que domina a nossa mente é coisa da espiritualidade, né? Então, uma pessoa que está aqui, sempre o conteúdo da mente dela é coisas espirituais. Então, você vai ver a vibração, tá? Um radiestesista que medir a minha vibração, ele vai ver que eu sou uma pessoa que consumo conteúdo, né? Na minha mente está conteúdo no meu campo mental, é coisa da espiritualidade. Aí o que mais? O estado emocional predominante. Então, você tem que olhar qual é o estado emocional que aquela pessoa está reagindo. Se é uma vibração elevada ou uma vibração de amor, se é uma vibração mais baixa. Então, o que é que predomina no dia a dia dela? É isso que é importante. Você tem que olhar esses indicadores aí para perceber, né? Se, como é que se diz? Você está em um nível mais elevado ou um nível mais baixo de consciência, tá? Aí ele fala, e a forma como o corpo está reagindo. Então, através do corpo também, tá, pessoal? Porque a pessoa demonstra, tá? Dá sinais que, como é que se diz? Ele está em uma vibração. Então, às vezes o corpo dá rigidez no corpo, né? Coisas assim, o corpo que está demonstrando que a pessoa está numa vibração, tá? Você vê pessoas com ansiedade, o que é que ela demonstra, pessoal? Depressão, né? Estresse, o que é que ela demonstra no corpo dela? Então, existem sinais ali. Aí ele fala, esses sinais refletem como precisão a frequência vibracional. Então, eu já falei sobre isso aqui, que a gente tem esse campo mental, campo emocional, e o campo espiritual que se torna essa frequência vibracional. Frequência do corpo também é onde os radiestesistas, os reikianos, ele mede isso aí, né? Ele fala, reflete com uma precisão a frequência vibrante que está operando naquele instante. Então, é o que você está predominando na sua mente e no seu estado emocional. Então, coisas que predominam, você está vibrando naquele momento. Mas você pode sair? Pode sair. Por isso que a consciência é maleável. Então, quando você muda, recebe uma palavra aqui, quando você recebe, você começa a mudar a frequência. Isso acontece aqui. Muitas pessoas dizem assim, nossa, estava tão mal, mas depois que eu comecei a assistir seu vídeo, eu melhorei. Eu saí, como é que se diz? Da frequência negativa. Estava assim meio mal, mas assisti seu vídeo e comecei a melhorar. Então, o que é isso? Porque você estava pensando em uma coisa, estava emocionalmente afetando. Então, e aí eu trouxe, quando você começou a prestar atenção, começou a se envolver com o que eu falava, você o quê? Aquilo foi mudando a sua consciência, mudando a forma que você pensava, aí você começou a melhorar. É isso que acontece, tá? Não é mágica não, tá, pessoal? É energia mesmo, tá?
Então, quando eu falo aqui, eu estou falando, está saindo uma vibração, uma energia. Teve até um dia aqui que eu estava com dor nas costas, você lembra que eu falei no vídeo? Que quando eu comecei a falar, a vibração começou a aumentar, as dores das costas sumiu. Até eu próprio me ouvindo, tá? Eu próprio me ouvindo trouxe cura para o meu corpo, tá, pessoal? Porque foi aumentando a frequência vibracional, tá? Porque sai com a vibração as coisas que eu tô falando, pessoal. Aí o que mais, pessoal? Cadê? Ele fala, a forma como se reage à fala e a atitude das outras pessoas também serve como parâmetro. Então, por isso que é observável também a gente ver o nível da consciência, como a pessoa está falando, a atitude, como é que ela está se comportando. Então, para ela falar, pela atitude dela, a gente pode ver qual é o nível de consciência que ela está, né? Aí o que mais? Se há a necessidade de defender, de provar algo ou de interpretar tudo como ataque, é um sinal de que se está operando a partir de um nível reativo. Então, quando a pessoa fica tentando provar, é por isso que eu digo, você não tem que provar nada para ninguém aqui, tá, pessoal? E tem um bocado na internet, eu vou provar para você, é que não sei o que, então reage ao ataque, então pessoas atacam ele aí, ele reage. Então você está em um nível assim ainda baixo, tá? Um nível reativo. Aí ele falou, quando há uma escuta real, a ausência de julgamento e a capacidade de deixar o outro ser como é, a consciência está mais ampla e silenciosa. Então, você está numa frequência mais ampla, então está expandida. Você não está julgando a pessoa, você está deixando a pessoa ser como ela é, não quer manipular, não quer mudar as pessoas, porque é isso que está acontecendo na religião, pessoal. Ela quer manipular a pessoa, tá? Por isso que ela julga, né? No meio religioso, julga a pessoa, porque ela quer manipular, ela não quer deixar a pessoa ser como ela é, a essência dela. Ela quer manipular a pessoa, você tem que ser assim, tem que ser assado, senão você sai aqui da religião. Então, pessoal, é isso que acontece, tá? Porque os grupos religiosos querem ter controle sobre você. Esse é o problema, tá? E tem muitas pessoas que estão despertando, já não estão querendo ficar nesse controle. Muitos, às vezes, que estão despertando, estão ele então encontrando aqui no meu vídeo esse lugar aonde ele se sinta como ele é, pessoal. Ele se sinta livre. E ele começa a ouvir a verdade, né? Escutar as escrituras, né? É um lugar onde ele medita, é um lugar onde ele pode ter experiência, ele contar as experiências dele. Então, meu canal aqui é para isso, é para essas pessoas. É deixar ela ser como ela é, pessoal. Não mudar a pessoa, tá? Porque a mudança é a consciência da pessoa que ela toma consciência. Então, quando você está no nível, você está em um nível já mais sutil, né? Se equilibrando, você já entende as outras pessoas, não querem controlar pessoas, tá? Porque é por isso que eu estou dizendo aqui, pessoal, vocês aqui são livres, não é como os grupos religiosos, você vai entrar aqui no grupo, né? Tem até espiritualista fazendo, você vai entrar aqui no meu grupo VIP, você era do meu grupo, agora você foi para outro grupo, você me abandonou. As pessoas não é de ninguém, tá, pessoal? A pessoa é uma consciência livre, tá? E você vê isso no meio religioso, no meio da espiritualidade tem isso também, tá? Por isso que eu estou falando, tem um meio da espírita que está fazendo de espiritualidade como uma religião, tá, pessoal?
Espiritualidade não é religião, não é controle, é tomada de consciência. É você passar o conhecimento para que a pessoa ela própria tome consciência. Eu não posso chegar aqui e obrigar ninguém aqui. Você tem que fazer isso aqui, você tem que. Você é do meu canal, você vai ter que me ajudar. Eu não posso fazer isso aqui, pessoal. Isso aqui é para você tomar consciência. Se uma pessoa chega, toma consciência, nossa, eu vou ajudar o irmão Samuel. É uma tomada da consciência dela. Eu não posso também manipular, usar meios para que as pessoas comecem a dar dinheiro. É o que os pastores fazem isso, pessoal. Entende o meio que vocês estão? Não estão deixando você ser o que você é. Está controlando você, manipulando. E isso é Matrix. Tudo que é controle é Matrix, tá? Aí a capacidade de deixar o outro ser como é, a consciência mais ampla. Então, a consciência está mais ampla e silenciosa. Então, expandida, né? Essa forma de se relacionar é um reflexo direto da frequência interna. Então, é como você está vibrando internamente. Então, você vai agir assim, tá? Aí ele fala, confundir conhecimento intelectual com a expansão da consciência é uma armadilha comum. Então, é isso que acontece, tá? No meio espiritualista. Porque a pessoa acha que ela é, ela tem um diploma aqui dessa terra, ela acha, tá? Ela acha que o conhecimento dela intelectual tem a ver com a expansão da consciência. E não é. Então, ele cai numa armadilha, né? Ele fala, ler sobre espiritualidade, entender o nível e saber nomear estados não garante elevação. Então, não garante que você, porque como é que se diz? A expansão da consciência depende do despertar da consciência. Isso não tem nada a ver com que você, eu leio, eu tenho conhecimento intelectual, eu sou não sei quem. Então, quando eu vejo muitos desses daí espiritualistas falando isso, eu digo, é o nível de consciência ainda está ligado às coisas do ego, porque ele quer mostrar que, eu sou terapeuta, eu tenho conhecimento lá em Harvard, eu aprendi lá. Eu vejo muito aí, tá? Se vendendo, tá? Aí nas redes sociais, assim. Tomei lá curso de Harvard e as pessoas que estão no ego gostam muito disso, tá? Se for um cara que não tem diploma aí, é igual a pastora. A pastora diz que só prega na igreja dela pessoas que têm diploma intelectual. Entende, pessoal? Não é essa intelectualidade que vai fazer com que você expanda a consciência. Porque se fosse conhecimento intelectual daqui da Terra, os que têm aí muito conhecimento intelectual, eles tinham um nível de consciência expandida. Mas você vê que essas pessoas, mesmo com essa intelectualidade, estão fazendo coisas de baixa vibração. Tem muitas aí, tá? Aí ele fala, a consciência se expande quando há um real desidentificação com os padrão, né? Que é o mental e emocional, que é um processo vivencial. Então, é quando você está vivenciando, você está trabalhando esse lado mental e emocional. Não tem nada a ver com o que você vai ter conhecimento intelectual, porque tem pessoas que têm conhecimento, mas a vibração dela está toda descontrolada. Pessoal. Eu conheço aí muitos, tá? Então, isso é uma armadilha, como ele fala. Então, é uma armadilha daí do ego seu, tá? Que a Matrix alimenta isso, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Isso tem atingido
todos os grupos religiosos, tá? Olha aí os líderes, né, pastores de vários grupos aí. Olha o orgulho que eles estão entrando aí, pessoal. Entende? E é o que eu tô ficar atento. Então, aquele que está sóbrio, com clareza, ele tem que ficar atento para não cair nessas armadilhas. Aí ele fala, quando uma pessoa opera a partir de um nível inconsciente, o campo energético apresenta áreas de bloqueio, vazamento ou sobrecarga. Então, é claro, né, pessoal? Olha o que ele vai. Quando a pessoa está operando, né, ela está ali vibrando inconscientemente, o campo energético dela está todo bloqueado, pessoal. Há um vazamento de sobrecarga de energia, tá? Então, os chakras dela estão tudo bloqueados. Por isso que a pessoa, para ela desbloquear esse campo energético dela, o chakra dela, ela precisa passar por nível de consciência. Então, despertar da consciência. Sair do sono profundo, né? A Bíblia fala, desperta tu que dorme, tá? Aí ele fala, isso ocorre porque padrões emocionais reativos consomem energia vital e gera tensões no centro energético. Então, os campos energéticos, centro energético, que são chakras, né? Aí ele fala, emoções como medo, culpa, raiva, ressentimento cria pontos de condensação que impede o fluxo natural. Então, se você, o seu lado emocional, está com medo, culpa, raiva, essas vibrações baixas, pessoal, é a maioria das pessoas que está no nível inconsciente, a emoção dela está passeando por essas coisas aqui, ó, medo, raiva, culpa, ressentimento, tá? Ela tá aí, pessoal. E aí impede o fluxo natural do seu chakra, de você ter uma vida energética equilibrada. Por isso que tem que despertar, pessoal, tá? Ele fala, o campo perde a capacidade de se autorregular e passa a depender de estímulos externos para se manter ativo. Então, é o que a pessoa vai, né? A maioria a pessoa vai buscar prazeres mais da carne, estímulos externos, por causa disso. Porque ele está todo bloqueado, ele não percebe nada, ele não consegue fazer autorregulação da energia, então ele está todo perturbado, a mente, tá? Então ele vai buscar compensar isso. O quê? Em estímulos externos. Então todos os estímulos externos essa pessoa está buscando, tá? Os inconscientes é assim, pessoal. O estímulo dele é externamente. Mas aquele que é desperto, ele busca coisas internas, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala em um nível mais sutil da consciência, então, já é uma pessoa que já despertou, está mais sutilizada. O campo adquire uma função de sustentação silenciosa. Então, seu campo já começa a entrar no equilíbrio ali. Ele deixa de reagir a cada estímulo externo. Então, pode estar acontecendo coisa, ele não está muito aí, isso não mexe muito com o emocional dele. E passa a manter uma vibração estável. Então, isso que é o nosso difícil, tá, pessoal? É chegar nesse nível a manter uma estabilidade da nossa energia, porque tem coisa aqui que tira a gente, o nosso emocional, tá? Desequilibra a gente, tá? Mesmo diante de desafio. Então, mesmo diante de desafio, essa pessoa vai manter ali a frequência dele. Isso acontece porque não há mais tanta identificação com a emoção, o pensamento transitório. Então, ele não está aí sendo guiado pelo pensamento, pelas vibrações da emoção baixa,
né? O ego dele já não fala mais forte, tá? Uma pessoa dessa já trabalhou essa relação com o ego dela, com as energias internas. Entende? É a gente espiritual, tá trabalhando isso. Aí ele fala, o campo não oscila com facilidade. Então, não desequilibra tanta vez, tá? O que permite mais presença, discernimento e clareza. Então, permite que você esteja no presente, né? Tenha discernimento das coisas e clareza sobre as coisas. Essa estabilidade protege a consciência e fortalece a percepção. Então, a estabilidade é importante, tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Já 55 minutos. Nossa, eu nem vi, pessoal. Meu Deus, cara. Meu Deus, que é isso? O que é que tá acontecendo, pessoal? As horas tá passando assim tão rápida. Tá? Então, pessoal, vamos parar por aqui e eu vou voltar na segunda parte para a gente continuar esse estudo sobre o nosso nível de consciência. Tá bom, pessoal? Até a segunda parte.